O silêncio do seu quarto não é pacífico. É uma acusação. São 8 da noite. O brilho azul do celular ilumina o rastro de uma derrota invisível. Você olha para a sua lista de tarefas e percebe a traição. Às 8 da manhã, você era um gigante. Tinha planos, tinha metas, tinha sangue nos olhos. Mas ao longo do dia, algo quebrou. Você não perdeu uma batalha física. Você perdeu uma negociação interna. Você barganhou sua disciplina por conforto. Renegociou sua alma por um pouco de descanso. A sensação é um peso no peito. Um cansaço que não sai com o sono, porque é o cansaço da estagnação. Você sente que falhou. De novo, mas a verdade visceral que ninguém te conta é esta. Você não falhou por falta de caráter. Você falhou porque confiou em uma ferramenta quebrada. Você está tentando vencer uma guerra biológica usando apenas o desejo. É como tentar segurar o oceano com as mãos. Este ensaio não é sobre motivação. Motivação é para amadores. É um sopro de ar quente que desaparece ao primeiro sinal de frio. Se você quer atingir o que a maioria jamais tocará, precisa parar de tentar ser esforçado e começar a ser sistêmico. Chamada de ação. O algoritmo, assim como a mente, responde a sinais de poder. Se você busca o domínio real e a arquitetura do sucesso, inscreva-se. Deixe seu like para validar este sistema. Comente "sistema" abaixo para selar seu compromisso com a nova ordem. O tempo da renegociação acabou. Muitos olham para o topo e enxergam apenas o suor. Acreditam na mentira de que o sucesso é um subproduto de trabalhar mais horas. O esforço bruto pode te levar aos 10% melhores, mas o abismo entre os 10% e o 1% não é preenchido com mais trabalho. Ele é preenchido com uma arquitetura diferente. Eu já fui um sem-teto. Eu olhava para o espelho e via um fracasso absoluto. Eu achava que o segredo era querer mais. Eu estava errado. Hoje, sou um investidor multimilionário, membro de conselhos, conselheiro de empresas de tecnologia de 2 bilhões de dólares. E eu não cheguei aqui trabalhando mais duro que você. Cheguei aqui projetando sistemas que fazem o trabalho duro por mim. O segredo não está na sua mente consciente, está no design das suas restrições. O seu maior inimigo não é a preguiça, é a sua própria biologia. O cérebro humano é uma máquina de economia de energia. Ele não quer que você conquiste impérios. Ele quer que você sobreviva até amanhã, gastando o mínimo de calorias possível. Quando você acorda e diz, "Hoje eu terei disciplina", você assina um contrato com um recurso que está vazando. A ciência moderna, liderada por Roy Baumeister, provou que a força de vontade não é uma virtude moral. É um tanque de combustível. Imagine o estudo. 2 grupos em uma sala. O cheiro de cookies recém-assados domina o ar. Um grupo é proibido de tocá-los. O outro pode comer à vontade. Logo depois, ambos enfrentam puzzles impossíveis. O resultado é um golpe de espada na sua noção de disciplina. Aqueles que usaram a força de vontade para resistir aos cookies desistiram dos puzzles 50% mais rápido. Eles não eram fracos. O tanque deles apenas esvaziou. Cada decisão que você toma, o que comer, que e-mail responder, resistir ou não à distração, drena esse combustível. Por isso, às 8 da noite, você é uma sombra do que era de manhã. Juízes negam pedidos de liberdade condicional com muito mais frequência à tarde do que pela manhã. Mesmo crime, mesmos fatos. Mas o combustível mental deles acabou. Se você confia na sua vontade para fazer as coisas difíceis, você já perdeu. Você está lutando contra milhões de anos de evolução. A estratégia do 1% é simples. Não lute contra a biologia. Use-a. Para vencer, você deve se tornar o arquiteto da sua própria armadilha. Deve projetar um sistema onde o fracasso seja impossível, porque o recuo não é mais uma opção. Costa do México. Hernán Cortés desembarca com poucas centenas de homens para enfrentar o Império Azteca. Milhares contra centenas. O desconhecido contra o frágil. As chances de vitória eram estatisticamente nulas. Nesse momento, Cortés dá a ordem que alteraria o curso da história. Afundem os navios. Não houve discursos motivacionais.
houve apenas a morte do plano B. Quando a retirada deixa de ser uma opção, o que parecia impenetrável torna-se inevitável. Quando você não tem para onde fugir, você encontra um caminho para vencer. Isso não é bravura, é engenharia comportamental. No design de sistemas, chamamos isso de forcing functions, funções de forçamento. São restrições deliberadas que te encurralam e te obrigam a crescer. Eu aprendi essa lição no calor de uma aquisição bilionária. Como COO, eu estava diante de uma integração brutal. Uma empresa adjacente, centenas de novos funcionários em uma cidade sem voos diretos. O cansaço era uma barreira física. Meu CEO colocou a mão no meu ombro e disse apenas: "Eu não vou lá, você é o dono disso." Naquele segundo, o plano B morreu. Viajar toda semana não era mais uma escolha, era o sistema. A confiança dele me cercou. E porque eu não podia recuar, o sistema funcionou. A integração foi um sucesso porque o erro não tinha espaço para respirar. Existem 4 formas de você criar suas próprias funções de forçamento. 4 armadilhas estratégicas para o seu próprio ego. Comprometimento público. Anuncie sua meta. Deixe que a pressão social, uma das forças mais brutais da biologia, trabalhe por você. O medo do julgamento é um motor mais potente que qualquer frase de efeito. Estacas financeiras. Pague antes de estar pronto. Quando você paga adiantado por aquele curso ou pela academia, seus navios começam a afundar. Onde está o seu investimento, ali estará o seu foco. Corte o acesso. A disciplina é o refúgio de quem falhou no design. Se o Instagram te distrai, delete o app. Se a distração não está disponível, o foco deixa de ser uma luta e passa a ser o único caminho. Time boxing. Dê à tarefa uma janela rígida. 90 minutos. Nada mais. No final do cronômetro, algo precisa ser entregue. O limite cria urgência. A urgência mata a procrastinação. Mas mesmo com os navios em chamas, seu cérebro tentará uma última manobra. A renegociação emocional. Ele tentará te convencer de que amanhã será diferente. É aqui que você aplica o segundo princípio, a automação da identidade. Olhe para Noah Lyles, o homem mais rápido do mundo. Ele tem TDAH. Sua mente é um turbilhão. Ele não confia na disciplina. Ele confia no ritmo. 6 dias por semana. Mesma pista. Mesma playlist. Mesmos movimentos. Quando o tiro soa, ele não está pensando. O corpo dele já sabe o que fazer. A diferença entre o ouro e o esquecimento é de 1 milésimo de segundo. Esse milésimo é conquistado no piloto automático. Não lute contra o caos da sua mente. Tranque as variáveis: tempo, lugar e gatilho. Se você quer trabalho profundo, defina. Quinta-feira, 9 horas da manhã, naquela mesa específica, com aquela playlist. Telefone morto, sem exceções. Sistemas simples são os mais difíceis de quebrar. E para eliminar o drama das suas emoções, use o algoritmo se então. A psicologia provou. Estudantes com metas falham 62% das vezes. Estudantes com algoritmos mentais falham apenas 9%. Se você teve almoço, você caminha. Se é domingo à noite, você planeja. Se a dúvida surgir, você apenas executa o código. Tire a emoção da equação. O 1% não debate com seus sentimentos. Eles apenas rodam o script. Mesmo com os navios em chamas e o algoritmo rodando, o cérebro tentará um último golpe: o erro por excesso de confiança. O Dr. Atul Gawande, um cirurgião de elite, descobriu algo perturbador. Erros fatais em salas de cirurgia não aconteciam por falta de conhecimento técnico. Aconteciam porque, sob pressão, a mente humana oscila. O desempenho é desigual. A solução não foi mais treinamento. Foi a humildade de um papel, um checklist de 19 etapas. Coisas elementares. Confirmar a identidade do paciente. Marcar a perna certa para não amputar a errada. Dar os antibióticos na hora exata. Parece básico. Quase ofensivo para um mestre. Mas quando a Organização Mundial da Saúde implementou esse sistema, as complicações cirúrgicas caíram 36%. As mortes despencaram 47%.
mesmos cirurgiões, mesmas habilidades. A única diferença foi a retirada da carga cognitiva. Eles pararam de tentar lembrar e começaram a executar o sistema. O paradoxo da maestria é este: quanto melhor você se torna, mais você precisa de estruturas rígidas. Pilotos com 10.000 horas de voo ainda leem o mesmo checklist em cada decolagem. Não porque esqueceram como voar, mas porque não confiam na própria memória sob pressão. Se você quer realizar coisas difíceis, pare de carregar o peso do "o que fazer agora". Terceirize suas decisões para o papel. Eu utilizo 3 listas para manter a largura de banda do meu cérebro. To do, a lista da execução, onde a batalha é vencida no campo. To want, a lista da expansão, o que eu desejo conquistar e adquirir. To be, a lista da evolução pessoal, quem eu estou me tornando enquanto o sistema roda. Isso não é burocracia, é liberdade. É criar espaço para que sua mente foque apenas no que é impossível de automatizar. Mas o estágio final não é sobre listas, é sobre metamorfose. Pesquisadores de Harvard analisaram o cérebro de monges tibetanos durante a meditação. O que encontraram foi surreal. As ondas cerebrais de indivíduos diferentes estavam perfeitamente sincronizadas, em ritmo, em ressonância. Aqueles monges não estavam tentando se concentrar. Eles não precisavam de motivação. O sistema nervoso deles havia evoluído. Anos de repetição criaram um padrão que a biologia agora simplesmente segue. Aqui reside o segredo que os amadores jamais entenderão. A motivação não impulsiona a repetição. A repetição é que impulsiona a motivação. Quando seu cérebro consegue prever a cadência, ele passa a desejar o gatilho. Com o tempo, você não precisa mais se empurrar. A sua própria biologia começa a te puxar para frente. Quando você vê Roger Federer sacar com uma elegância que parece divina, você chama de sem esforço. É um mito. Aquela fluidez é o resultado de milhares de repetições solitárias, noite após noite, dia após dia. O cérebro dele parou de buscar a recompensa e passou a desejar o padrão. O esforço desaparece quando você se torna o sistema. Não tente mudar sua vida inteira hoje. Você vai falhar. Em vez disso, desenhe uma única regra minúscula para o seu amanhã. Uma variável travada. Um navio queimado. Um checklist de 3 itens. Construa os sistemas certos, e os sistemas construirão o novo você. O silêncio das 8 da noite não precisa ser uma derrota. Pode ser o som de um sistema que funcionou perfeitamente. O poder real não grita, ele executa. A vitória do seu eu de hoje sobre o eu de ontem começa no momento em que você para de lutar contra si mesmo e começa a desenhar as paredes da sua própria grandeza. O domínio é silencioso. O poder é sistêmico. Domine a si mesmo, ou seja, dominado pelo caos. A teoria é um conforto para os fracos. A execução é o privilégio dos mestres. Você agora possui o código, mas o código só ganha vida através da implementação bruta. Se você chegou até aqui e não mudar uma única variável nas próximas 24 horas, você acaba de desperdiçar o recurso mais escasso do universo, sua atenção. Aqui está o seu desafio das 3 variáveis, fundamentado no design de Noah Lyles e no algoritmo de Goldwitzer. Não é uma sugestão, é o seu novo sistema operacional. O protocolo de 7 dias. A tranca. Escolha a tarefa que você vem renegociando há meses. Aquele projeto que exige deep work, trabalho profundo, mas que é constantemente adiado pela névoa da procrastinação. Pelos próximos 7 dias, você não terá escolha. Você vai queimar seus navios. Trave o tempo. Escolha uma janela inegociável. Se for 9h da manhã de quinta-feira, essa hora pertence ao sistema, não a você. Trave o lugar. Encontre um espaço onde a distração seja fisicamente impossível. Deixe o celular em outro cômodo. Se necessário, use um bloqueador de sites. Transforme o ambiente em uma ferramenta de pressão. Trave o gatilho. Crie uma sequência sensorial idêntica. A mesma playlist, a mesma bebida, a mesma primeira frase no papel. Se o seu cérebro começar a barganhar, e ele vai,
Rode o algoritmo. Se eu sentir vontade de verificar o celular, então eu respiro fundo e escrevo a próxima linha do checklist. Não debata, apenas processe o dado. O checklist de transição. Antes de terminar o dia de hoje, você vai criar sua primeira terceirização de decisão. Pegue uma folha de papel e escreva 3 itens ridículos, porém essenciais, que você costuma esquecer sob pressão. Pode ser colocar o celular em modo avião antes de sentar, revisar as metas da semana anterior ou beber 500 ml de água. O sucesso não é um evento, é a redução sistemática do erro. Quando você tira a carga de ter que lembrar, você libera sua mente para o que realmente importa, o domínio. Olhe para o seu eu de ontem. Ele estava cansado, perdido no ruído, tentando vencer uma guerra nuclear com paus e pedras. Ele confiava no entusiasmo, ele confiava no amanhã. O seu eu de hoje é diferente. Ele não confia em nada além do sistema que ele mesmo projetou. Ele sabe que a liberdade não vem de fazer o que se quer, mas de projetar as paredes certas, para que a grandeza seja a única saída. O silêncio agora é seu aliado. O ritmo é sua arma. O poder real não precisa de aplausos, ele apenas precisa de repetição. O sistema está rodando. O domínio é seu.